Oi, gente, eu sou Cibele Manweiler e eu trouxe esse adicional para agregar valor no texto, tanto que eu trouxe aqui com relação à questão simbólica, e nesse primeiro momento vão tratar várias outras questões dentro dessa questão do símbolo, semiótica, interpretações, etc., evoluções do símbolo, qualidade perceptiva, entre outras coisas. E eu trouxe o inicial, que o tema é sobre os orixás, sobre essa referência, relação com a natureza. Tem mais outros textos desse lá no canal Flor de Ouro. E então eu venho trazendo agora um adicional reflexivo sobre a questão da percepção do símbolo, tá? Fiz um pequeno texto, eu vou ler, vou desenvolver aí uma conversa livre ao longo desse pequeno texto só de referência, para trazer aqui para nossa conversa. Ele não é o artigo está aí, esse aqui é um adicional, tá? Oi, gente, eu vim trazer só um adicional aqui para processo reflexivo, como eu sempre faço, quando eu levo leitura lá nos outros canais, e vou trazer aqui também, com relação a esse que a gente trouxe aí dos orixás, tem a ver com símbolo, com cultura brasileira, com cultura que veio de outras culturas, que no Brasil a gente pegar tem muito mais, né? É um povo bem vasto. Então, tem aí a questão, tá escrito, né? Respeitar orixá é cuidar da natureza. E um outro trabalho que eu venho observando também é essa questão de como é que a gente coloca as palavras na hora da nossa sentença, e se a gente parar para pensar, não no sentido de criticar, tá? No sentido de a gente tomar autoconsciência do procedimento que a gente está fazendo. Então, de a gente parar e de repente observar por que a gente resolveu elaborar uma sentença daquela maneira. Lógico que a gente não vai fazer isso o tempo todo, mas em alguns momentos isso traz um processo expansivo de percepção daquela própria coisa sobre a qual a gente fala, principalmente em questões quando a gente está lidando com meta-representação, metalinguagem, questões abstratas, né, que é bem interessante. Então ele fala, respeitar orixá e cuidar da natureza. Eu fiz um textinho pequeno aqui, vou ler e vou continuar livremente. Percebam a sentença. Poderia ser também respeite a natureza e cuide os orixás, e várias outras colocações. O que pode mudar aqui? O foco da atenção e talvez a elaboração do entendimento. O orixá é um símbolo a representar qualidades naturais presentes na vida. Como se elaborou em construção juntamente com a evolução humana, tem suas histórias, que podem e ou devem evoluir com a vida humana. Essas histórias são contextualizações para passar ensinamentos e aprendizados, né? Então você tem lá o orixá, cada um representa um elemento, mas também tem algumas historinhas, e aí adentrar nesse processo é a forma como tinha para ir passando informações a respeito daquilo que era observado, sobre o que se ia pensando, e poder abstrair, ensinar algumas coisas com relação ao respeito, ao cuidado da terra, né, as forças dos elementos da natureza e etc. E aí acrescento, que eu falei aqui, que ele se elabora em construção juntamente com a evolução humana. Então, pensando assim, imagina lá numa questão mais primitiva, né, no primeiro relacionamento, já falei isso em outro livro, do indivíduo que ele para de só ir beber água no rio, e ele passa a pensar como é que aquela água entrou naquele buraco, entende? E não fica mais ali sendo tipo aquela coisa instintiva, come, bebe, dorme, caça, ou coisas nesse sentido. Então, da mesma forma, conforme vai se elaborando, você tem e isso não é só na cultura africana, né, em todos os povos que vão evoluindo e que depois vão se esparramar pelo planeta, de várias culturas, em algum momento que eles olham e o Deus está bravo, e o Deus está feliz, e a gente está sendo abençoado por alguma coisa, fazendo acepções, tentando relacionar aquilo que não se compreende com algum tipo de manifestação, alguma coisa observável com a qual estavam passando, certo? E não só isso, porque aí a gente fica também só num campo materialista, então a gente vai tratar da questão também, vamos considerar que seja uma relação espiritual, no sentido de uma questão perceptiva ampliada de alguma coisa, então novas formas de observação vão evoluindo também, né? Novas formas de perceber essa relação que esses elementos estabelecem, né, de observar para o que indica essa vida, que evolui sentido à vida,
né, e sentido a morte, ter um discernimento desse processo transmutador, né, renovador no ciclo da natureza, e aí em algum momento talvez até ir além desse ciclo da natureza, quando você expande, ele para de olhar só aqui esse ambiente que vamos chamar essa percepção de terra mesmo, que em algum momento tem a percepção só desse que é o planeta, mas olha para o céu e de repente vê aquele monte de estrelas e o que tem além daquilo lá, né? E aí já está indo para o cosmos. Então olha só, tentar pensar toda essa elaboração do ser evoluindo no seu processo de percepção, com aquilo que é visível e invisível, conhecido e desconhecido, e tentar entender isso com a experiência que está tendo ali naquela experiência de vida daquele grupo, daquele indivíduo, etc. Né? Então, por isso falei das histórias, contextualizações para passar ensinamentos e aprendizados, que muito era passado oralmente, né, nesses povos mais antigos, e a gente tem alguns pequenos iniciais registros e etc. Quando isso, estão vendo que a gente está falando de orixá, mas estou fazendo um paralelo para tentar construir esse olhar do aprendizado do humano, então pode considerar que até questão das cavernas, você vê um registro, etc. Né? E o que a gente tem hoje, se vocês forem ler livros, são mais assim, óbvio, teorizações, porque ninguém foi lá ver. Então, supõe-se que era um vai lá e diz que é um rito. O outro vai lá e diz que é uma vitória, né? Desenha porque comemorou uma vitória, porque conseguiu fazer uma caça bem-sucedida. O outro pode dizer que não, que pode ser meio que uma forma de perceber, tipo, uma necessidade de comunicação mesmo. Então ele começa a elaborar e tentar reproduzir, de repente pode ser uma coisa que acontece, sei lá, vamos tentar ver a gente ali naquela situação, né? Imagina que eles fazem pinturas corporais, fazem danças ou fazem algum tipo de coisa e um sujeito vai lá e escora numa parede com uma planta e todo manchado de tinta e vê que ficou impressão, né? Uma coisa não esperada. E aí ele se toca e começa a tentar riscar e formar formas, desenhos, e depois começar a elaborar isso olhando o externo. Entende? Também, por que não? Né? Não necessariamente precisa ser porque era um rito, porque era para eles caçarem, porque algum tipo de comemoração, ou porque era alguma coisa assim. Então tem essas assim, suposições, e a gente, para poder chegar nisso, tem que pensar como é que seria esse desenvolvimento naquele momento. Aí vindo mais para adiante, que é onde a gente vai falar ali dessa cultura, então você tem os povos lá, vão pensar também essa questão também, de como é que poderia estar se elaborando essa questão dessa representação, dessas ideias que aparecem em cima dos elementos da natureza, das nomeações que dão a eles para poder se criar um diálogo, né, uma forma de comunicação. Então, continuando aqui, como acontece em outras culturas, atenta o olhar para os termos práticos da evolução do culto e aprendizado. Olhar o orixá antes como entidade fruto numa religião pode limitar a compreensão do que nos pode trazer de aprendizado, como também no caso de outras culturas religiosas, como o cristianismo, o hinduísmo e várias outras, né? Então, o que me refiro aqui é essa questão de não entender, de olhar o símbolo e de repente se perder, não é se perder, mas seria ficar limitado no rito, que ele tem uma função, digamos, de dar algum tipo de abertura perceptiva, né? Mas aí tem um discernimento dessa questão do rito e do aprendizado. Vou dar um exemplo que não é da cultura iorubá, que vou citar só um trechinho, eu recomendo que vocês vão lá, que é um conto pequeno, é um conto hinduísta, budista, se não me engano, Osho que falou desse conto, e não vou contar o conto inteiro, vou contar só esse trecho, aí vocês pesquisem lá no canal do Osho que tem. E esse conto, ele fala assim, tinha um monge, né, e esse monge ele era um pouco diferente dos outros, digamos que ele dava mais estalos nas pessoas, assim, a intenção dele não era converter ninguém, fica claro em todo a história. Ele não queria converter ninguém, ele queria despertar a pessoa, mas podia ser que a pessoa desperte e de repente ela tipo, mas eu não quero sair do senso comum do meu pensar, porque isso daí dá muito trabalho, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Mas enfim, esse era o movimento dele. Tem um rei lá que ele quer convencer um ateu a acreditar em Deus, e aí ele fala, você tem que ir lá no monge tal, indica o monge, porque se aquele monge não te convencer, ninguém convence. E num ponto, é uma parábola um pouquinho grande, tem uma história compridinha, num dos pontos ele senta
o cara chega lá e o monge está deitado. Deitado, dormindo, com os pés numa estátua. Uma das estátuas da referência da religião deles. E o cara já, de início, ele fica pasmo, né? Que ele é ateu e normalmente quem vai querer convencer ele tem sempre toda uma metodologia e, né, e tem os horários e etc. E esse monge também sabe, ele tem as escrituras lá e nas escrituras também tem alguns tipos, né, assim, de indicativos de comportamento com relação a algumas questões, algumas coisas, como se proceder e etc. E aí fica lá horas quando ele acorda. Ele já fica já de início e ele pergunta, mas não era para um monge igual você, ele fala o nome do segmento do monge, tá essas horas já acordado, desde cedo, trabalhando, né? Isso não está escrito nas escrituras? Ele fala, a minha interpretação das escrituras é, assim que o Upanishad se levanta, o sol levanta com ele. Eu ainda não levantei. Aí o outro ponto, porque ele está vendo a própria experiência dele. Entende? Esse é o ponto da questão. Ele está vendo a própria experiência. Vou trazer isso para uma questão contemporaneizada. Seria meio que a lógica: todo mundo tem que acordar tal hora e dormir tal hora. Só que nem todos os trabalhos são assim nesses horários, certo? Tem gente que, tipo, o trabalho acontece de madrugada. Tem gente que também prefere trabalhar certas questões de madrugada porque tá mais calmo. E essa pessoa vai dormir que horário? Ela não vai acordar aquela. Então, tipo, se eu acordei um dia lá que seja 8, virei à noite até outro dia às 7, 8 da manhã. Eu vou dormir até meio-dia. E aí, tipo, qual que é o problema? Entende? É a minha experiência. Tipo, eu não sou aquele que não é merecedor porque eu não acordei cedo. Né? Então, pensar o presente, aquelas frases pré-prontas, não acordar cedo, não necessariamente significa que a pessoa está ociosa, que ela está preguiçosa, que ela não faz nada, pode significar que ela tem outros horários. E aí o outro ponto é que ele pega e questiona e fala, você está com o pé na estátua? Esse é o ponto que eu quero chegar. Aí ele fala, e onde eu colocaria o meu pé? Não, mas não tem assim, ele fala, tem alguns que ensinam assim. Só que o Deus não é onisciente, onipotente, onipresente, o todo, o divino. Aonde eu colocaria então os meus pés, se eu não puder colocar os pés numa estátua? Isso é uma estátua. Entende a lógica? E aí o ponto não é agora também você chegar e falar, então tira as estátuas. Entende? Também não é um processo reflexivo. O ponto ali era que aquilo, ele entende que é um processo de despertar, entre aspas, ou de indicação, né, ou é um recurso, algum tipo de ferramenta conectiva. Mas o que vai fazer essa conexão é a mente dele, é o processo interior dele que faz essa conexão. Ele tem consciência que aquela representação, só ela, se a mente dele não faz um movimento, não faz essa conexão. E não precisa ser uma estátua, pode ser um papel, pode ser, né, num desenho, numa impressão, e pode ser até uma memória que ele acessa, que não está ali desenhado. Então é a lógica, entendeu, do aprofundamento da questão. E por isso eu trouxe essas questões, que ele fala aqui como podem evoluir com a vida humana, que eu coloquei aqui, né, essas histórias contextualizadas para passar ensinamentos e aprendizados. Então ter essas referências visuais é muito bom para poder passar um ensinamento, para poder fixar, para poder ter uma referência, para poder trazer uma coisa que é muito abstrata, para a pessoa ter meio que uma relação com o que é fenomênico, visto, né, manifestado, para entendimento mais aprimorado. E que, lógico, serve só até certo ponto, né? E quando a gente vai para aqueles ensinamentos mais orientais, taoístas, são muito mais profundos. Tem um certo ponto onde o seu processo de conexão, ele tende a transcender a palavra e transcender a figura. E quando eu digo a figura, não é no sentido físico, do transcender, agora eu tipo assim, evoluí, agora eu não preciso mais ter uma estátua na minha casa. Tanto faz ter a estátua lá ou não ter. Não é esse o ponto. Mas transcender a figura seria que nem para fazer a sua conexão você chega, é uma questão vibratória, sonora, é perceptiva. Entende? Que já transcende a imagem e a palavra. Mas também não desconsidera, tipo, não nega, ela não é contra nada. É só uma questão que você vai elaborando melhor o seu campo conectivo. E isso não precisa negar o outro processo que faz parte do processo que evoluiu até chegar ali.
Então, é essa questão da questão do símbolo, da imagem do orixá como símbolo. E aí aqui eu coloquei até como acontece em outras culturas, né? Atento para o olhar prático, evolução do culto e aprendizado, olhar os orixás como entidade fruto de uma religião, como poderia limitar a compreensão. O que eu quero dizer com isso? Quando você decora, né? E aí você tem aquela acepção, aquela associação para uma coisa, só que você pensar várias vezes, de novo, o que aquilo representa enquanto símbolo, os entendimentos, eles vão ficando maiores. Eles vão se ampliando com relação a essa mesma figura, com relação ao mesmo exemplo que de repente numa historinha aquilo traz, né? Com relação até ao entendimento que às vezes de repente não é religioso, mas é para entender o próprio desenvolvimento humano. Como, por exemplo, ele pegar e sair um pouco só da observância daquela figura simbólica, por exemplo, do orixá dentro do seu próprio rito e pensar a ancestralidade da terra, que faz parte dos povos que se desenvolveram com esse rito, né? E de repente pensar como é que eles entendiam, como é que eles evoluíram, como é que isso favoreceu um processo perceptivo naquele período, para depois desmembrar para uma coisa melhor, né? Para ter um olhar mais atento às coisas do que acontece ao redor, da natureza, etc. E aí aqui eu coloquei, né, mesmo caso de outras culturas, como o cristianismo, o hinduísmo e várias outras. E o cristianismo tem também, porque tem as figuras dos santos e etc. E até aqueles que não têm a figura do santo, no sentido, não tem estátua, não tem nada, mas eles também usam de recurso simbólico, que são as figuras que eles usam como referência do texto seguido, ou de alguma historinha que é lida, né? Então aí aquilo também é uma figura simbólica e entra na mesma questão que eu falei lá, que tanto faz, não é uma questão de estar estátua ou não, né? Quando eu falo que você vai evoluindo, você pode ter vários campos perceptivos até um ponto de você desprender, você transcender a figura e a vibração. Isso normalmente seria uma conversa para se ter com relação ao taoísmo, né? Mas eu achei bem interessante pensar, voltando ao que eu falei lá da questão de a gente prestar atenção como a gente coloca a nossa sentença. E a gente prestar atenção como a gente coloca a nossa sentença pode indicar como é que está seguindo o curso do nosso desenvolvimento de pensar. E até identificar se a gente está de fato pensando, ou seja, conectando ideias, refletindo sobre elas, ou se a gente está só reproduzindo ideias, e aí de repente se mudou de ideia, se é só uma nova ideia que a gente está reproduzindo, se de fato ela é uma ideia que partiu de um campo de realmente pensar, refletir e ter uma experiência, né? Que aí, no caso de uma questão religiosa, entendo eu experiência ainda além do racional. O racional, ele é um movimento, né? Ele é também está ali onde transitam as ferramentas para poder indicar uma experiência maior. Então eu falo, reflita novamente sobre a construção da sentença. Agora, ao olhar o orixá como um representante visual de um grupo de referências e aprendizados, ensinados para respeito a toda forma de vida que habita em nosso planeta, temos uma quebra de limitação e autolimitação, tanto para a expansão de possibilidade de aprendizado por parte de quem se relaciona, quanto por parte do próprio culto. Que a gente pode ver que tem muitas religiões que elas vão evoluindo, e tem meio que uma diferença de uma questão assim manipulatória, que é de quando está evoluindo, né? Então, 10 anos atrás, assim, meus estudos são mais para os orientais, mas 10 anos atrás eu tive um ano de relação com essa cultura e continuei estudando algumas coisas depois específicas, não com a cultura como um todo, mas que fazem sentido ali nos outros estudos. Mas enfim, e o que eu vi na prática, aqui a gente está falando uma coisa teórica, né? Tem os textos, eu compartilhei aí uma referência de pesquisa, lá no outro canal tem outras referências de pesquisa. Só que aqui o que eu queria trazer é a questão prática, né? Então, tipo, estive em alguns lugares e quando não estive, eu queria saber se tinha alguma diferença, então também pesquisei na internet, procurei saber, e dá para ver uma diferença também nesse processo de culto, de não ser tão rígido quando por parte do executor ou de um grupo naquela casa, eles vão ampliando seus potenciais de conhecimento, né, e vão se permitindo fazer esses processos reflexivos, entende? E sem medo. E por isso eu toquei na questão de prestar atenção de como é que aqueles povos lá eles iam percebendo, né? Que tipo de conhecimento eles tinham para perceber daquela forma. Então essas pessoas têm esse entendimento.
E isso muda um bocado de coisas, até na questão visual da casa, eu percebi. Então, enquanto tem uns que eles ainda têm aquela, eu conheci não muito do candomblé, né, mais da Umbanda, que já tem mais misturado, santos da Igreja Católica, aquele sincretismo. E ali eu vi essa mudança, assim, de umas para as outras. E isso tem a ver com a mudança perceptiva também, de quem está se relacionando, de como é que aquelas pessoas vão evoluindo dentro desse processo de trazer para o presente e de não ter medo, né, no sentido de achar que está sendo injusto ou ingrato com os seus ancestrais, digamos assim, né. Então, não se, quando fazem algum tipo de modificação no sentido benéfico, né. Então, por exemplo, tem alguns desses ritos têm lá no tradição sacrifício de animais. E às vezes passa para nós, assim, no senso comum, como se fosse uma guerra desses com pessoas de fora da própria religião. Em alguns pontos eu fui ver que dentro mesmo tem algumas pessoas que já não concordam, que já não acham que é necessário, sabe? Não que nem fosse algum dia. E isso é a própria pessoa, tá? Ali da crença, o pai de santo, a mãe de santo, já não faz uma acepção dessa maneira. Tem alguns que já não fazem. E não é porque, eu achei, eu penso do nada, porque, mas tem todo, entende? Um desenvolvimento da pessoa, dela entender. E aí ver quantos desdobramentos. E vai pensando tudo isso, como é que esse símbolo ele vai evoluindo, então, na sua significação, né? Como é que ele vai se atualizando e no sentido evoluindo positivamente, eu falo, na sua significação, né? Então, tem necessidade às vezes até desse desprendimento. E aí para isso tem que ter um certo entendimento, porque senão fica naquela, não, mas aí se mudar o rito, ele é uma tradição, e aí ele tem que ficar naquela tradição, e aí, às vezes só que a pessoa já tem outros conhecimentos que mostram para ela que isso não faz sentido, então tem que desapegar às vezes, entre aspas, estou dando aqui mas só para tentar explicitar essas diferenças e processo de evoluir da religião. Quando entende, quando vem dessas, né, que já vem de povos muito antigos e já no início de sua elaboração no processo mais primitivo. Então, ele entende que não tem essa questão, porque daí essa ideia de não romper com a tradição, às vezes ela vem muito perniciosamente com uma ideia que, a meu ver, é distorcida, de tipo como se fosse uma negação, ou um não reconhecimento, ou um desrespeito, ou uma não aceitação à ancestralidade. E não é disso que se trata, né? Então, tanto que eles têm ritualísticas para gratidão à ancestralidade, não só a própria da pessoa que está lá trabalhando, a ancestralidade da Terra, a ancestralidade do planeta, a ancestralidade do ser humano, do código humano. Então tem lá trabalhos de limpeza, purificação, gratidão, em alguns cultos, né? Então, tipo, tem essas questões, e aí uma vez que entende-se isso, e alguns podem de repente fazer essa quebra, entende? Por conta própria. E isso também não necessariamente seria talvez uma coisa assim, não, mas tá negando, tá distorcendo a cultura. Depende, né? Depende. Aqui no caso, por exemplo, se uma pessoa entende que não tem necessidade, porque, sei lá, ele elabora na mente dele, que lá no começo ele achava, pensa, tinha outras culturas que se relacionavam, né? E aí uma pessoa acha que Deus tá bravo, tem que fazer uma oferenda. No próprio cristianismo tem essas historinhas, né? De oferecer a vida de alguém para a divindade em troca de um livramento, um troço assim. Então, e eu falo no próprio cristianismo porque o Cristo, figura de Cristo, obviamente, ele não, você pegar a personalidade dele, ele não tem a ver com essa, né? Ele não, assim, não tem a ver com essa figura, que tem também lá dentro da mesma história enquanto cultura religiosa, né? Então, e de repente ele pegava e falava, mas não tem, era meio que a forma como percebia, e também tinha outras questões, como o povo era caçador, né? Ele não ia no mercado, ele tinha que caçar para comer, faz parte do processo natural para a sobrevivência daquele grupo. E cabe dizer já aqui, para evitar acepções distorcidas, deturpadas, né, que eu citei Jung, de a pessoa ler o Jung e tal, que eu tive ali, e aí vem um que também não entende nada, aí vem falar, tá vendo, Jung é macumbeiro, né, e já tentar levar para algum tipo de discurso de ódio aí. Não faz nenhum sentido esse tipo de comentário, tá? Jung, ele era, quem não entende, não leu nada sobre, era um psicólogo, psicanalista, e ele se relacionou muito também com Joseph Campbell,
né, que é mais da parte da arqueologia. Então estudava os povos, estudava vários povos, estudava como é que essas referências e essas questões de repente atuavam, né? E no caso dele, ele era na sua construção inicial de um segmento cristão, né? Em muitas partes ali tem alguns livros que ele compartilha depois póstumo percepções próprias que ele teve acerca do próprio desenvolvimento dele com relação a como é que esses símbolos que às vezes emergiam na consciência dele, no sonho, etc., comunicavam certas coisas. E aqui no que cabe, dentro desse texto específico que nós estamos trabalhando com relação, então, a simbologias relacionadas a algum tipo de campo religioso, né? Então, várias coisas que o ser, de repente, ele toma consciência e ele faz uma modificação, mas é uma modificação evolutiva, entende? Não é uma modificação conveniente, manipulatória, no mau sentido. Né? De repente pode haver que faz assim, eu já vi outros quando eu fui pesquisar, então tipo que mudou até o padrão da casa, né? Eu tava falando, então, tinha aquelas estátuas, tal, tem outro que era tudo branco. E aí o que eles tinham eram pequenos quadros coloridos com símbolos abstraídos, né? Um desenho abstraído que representava cada uma das referências, né? Que é relacionados, por exemplo, à natureza, etc., e até ao Deus Supremo, que seria o todo que manda no tudo, que da onde emerge tudo. E só que daí essa pessoa já tem todo um outro processo, né? Então fazer inclusive outras questões, como meditação e tal, mas não se desprendeu do rito, mas ao mesmo tempo entendeu uma necessidade de evolução daquilo, né? Porque entendeu que aquele ancestral já estava evoluindo de um ponto anterior que era menos evoluído, quando chegou aquela informação daquele jeito. Então, assim, e quando você vai olhar, né, eu acho isso muito interessante, muito importante, principalmente para nós aqui no caso, que é do estudo de artes, para entender essa questão de como é que um símbolo, ele pode ir evoluindo, ele pode ir ganhando novos adereços, novos atributos, né, mais complexidade, né, e ao mesmo tempo ter um discernimento de quando um símbolo esteja, por vezes, sendo deformado, digamos assim. Que seria isso que eu vou falar, que é um símbolo deformado, que é quando você entra em guerra de discurso, né? Então, não interesse de evoluir os indivíduos, todos nós, para um processo melhor de nós mesmos, mas no sentido só de um combate ali por ideologia e etc., e aí, né, ferir a uma outra simbologia. E óbvio que você trabalhar, ver como isso atua no campo mental é sempre pernicioso quando a gente olha qualquer coisa que seja, seja ela em si mesmo carregando alguma coisa negativa, mas principalmente as que são neutras, né? E aquilo impelir meio que um padrão, assim, por exemplo, passa a ter medo, um medo infundado, sabe? Um medo infundado porque tem uma associação com uma coisa X de que ela é ruim. Aí você olha aquela coisa X, enquanto símbolo, enquanto figura, enquanto imagem, e nela mesma ela não tem, nela mesma, né? Ela com ela, só aquilo ali. E em alguns pontos você pode ver isso quando você para, por exemplo, pegar uma coisa e você pensa, esse símbolo tá contextualizado, ele vem de tal período, fulano que criou assim, ele tá pensando nisso. O que eu veria nisso se eu não tivesse a mínima ideia? Aí você vai pensar outra coisa às vezes. Ou de repente você pegar uma coisa, dessas referências e pensar sem buscar o fundo. E depois fala, agora eu vou buscar o fundo. De onde que veio, que período veio, né? Tá em que contexto, etc. E você vê que é sempre uma questão assim, de associação. E que essas questões são para evolução, né? São as formas que os humanos vão tendo para poder elaborar a sua linguagem, né? A sua comunicação e o seu entendimento de mundo, e o seu entendimento do si consigo e do si com o mundo. Aí do si consigo eu até trago olhar, que eu acho que é nesse ponto que entra essas questões todas evolutivas, né? Que no si com o mundo sempre elas falam disso, vulgo geral, assim, né? As religiões. Mas do si consigo nem tanto quanto se pareça às vezes, né? E que é bem importante que nesse do si consigo, que você vê essas pérolas de desdobramento de um indivíduo que percebe isso. Eu não estou falando que é um melhor que o outro, ou bom ou mal, mas que tem, entende? Alguma coisa, quando você percebe, ela se modifica ali na sua postura, entende? Alguma coisa se modifica. E também no ambiente, às vezes, como no caso que eu falei lá, né, desse outro que eu vi que era um lugar assim. Esse eu pesquisei olhando na internet na época, fui conversar, era tudo branco,
né? Era tudo branco, tinha só tipo uns quadros com figuras abstraídas simples, era um lugar claro, bem clean, assim, bem clean. Em contraponto que tem outros lugares que eles já são mais cheios de informações visuais, né, e etc. E também não que ele deixou toda aquela coisa bonita, né, da dança, da questão da roupa que eles têm nessa parte mais visual, né, do culto. Mas que é interessante, porque a gente vai falar de símbolo, então ver essa questão da elaboração do símbolo, como eu trouxe, eu acho interessante olhar isso. E até para também sair de olhares perniciosos, porque eu estudo isso faz um bocado de tempo, não a questão da cultura iorubá em si, mas religiões e algumas específicas, e já muitas vezes me deparei com teorias, teoremas, até pesquisa, etc., falando certas coisas, e que estavam muito estranhas, assim, elas não estavam casando muito bem ali, e eu fui pegar o livro, os mais antigos, deu um trabalho, mas eu consegui achar. E algumas vezes eu constatei que não era bem aquilo. Mas que também se poderia ter aquela interpretação, mas dava para ver que dava para ter vários níveis de entendimento. São níveis, são assim, esses mais antigos, principalmente os orientais, tudo mais, muito profundos, sabe? Então você fica mais assim, aberto e esperto, menos julgador e menos acalorado no sentido de que esses termos são polêmicos, né? Religião, política, essas coisas. Não fica, sabe, quando você se perde numa emoção que te é imposta por uma ideia coletiva, ou por uma ideia de grupo, ou por uma ideia de comunidade, ou por uma ideia própria que te deram ali e você cresceu no meio dela. E aí aquilo meio que inflama e atrapalha pensar, atrapalha perceber as nuances, atrapalha ir além um pouco daquilo que já foi feito, que já foi dito, que já foi interpretado, né? Então é muito bom ter esse olhar, assim, para ajudar a sair um pouco dessa inflamação interior, né, que é tóxica, que é perniciosa e que vai acabar, né, que acaba levando para olhar outras toxicidades e não para soluções. Então, continuando aqui, apesar da relação com cultura específica, que é a África, grupo étnico-racial específico, no caso negro, que é de lá que vem. Então você vê ali que muitos dos desenhos, né, eles têm, as figuras têm o tom de pele marrom, tem o tom de pele negro, porque vem da cultura lá da África. E a sua origem em culturas chamadas primitivas, e aí eu ponho aqui, diante do conceito de civilizado relacionado à tecnologia e progresso na contemporaneidade e ou aqueles relacionados à cultura europeia desde décadas passadas. Isso aqui eu vou ter que fazer um apanhado rápido aqui. Então, vou ler de novo, apesar da relação com a cultura específica, a África, grupo étnico-racial específico, negro, e sua origem em culturas chamadas primitivas, por que eu falei apesar da relação à cultura África, grupo étnico-racial, no Brasil, você não vai lá achar só pessoas que gerenciam, que atuam nesses cultos que são pretos. Você tem brancos, você tem pardos, às vezes você tem até mestiço de índio, mestiço de japonês, né? Então, assim, não tem essa casinha fechada, né? Então, apesar da relação com cultura específica África, grupo étnico-racial específico negro, e sua origem em culturas chamadas primitivas, e aí eu ponho aqui, diante do conceito, primitivas por quê? Diante do conceito relacionado à tecnologia e progresso na nossa contemporaneidade, ou daqueles conceitos relacionados à cultura europeia desde muitas décadas passadas, né, que tinha aquele conceito de civilidade. Por que eu falo das chamadas culturas primitivas? Porque culturas primitivas é um termo muito amplo. E quando você vai estudar cultura, só que a gente usa assim no nosso cotidiano para se referir a uma coisa às vezes que é obsoleto e tal, em termos assim de argumentação cotidiana, né? Só que né, nisso, historicamente falando, que a gente vai entrar em culturas primitivas, nem tudo talvez a gente viesse a ver como primitivo. Enquanto que num mesmo grupo muito passado, você tem lá uma barbárie, né, uma matança, um negócio assim, tem outros que são super pacíficos e também são, de repente, um povo isolado, uma região, não sei o que lá, né, tem essas histórias também daqueles povos. Então, e aí, em alguns casos, quando a gente acha uns desses, que não entra nessa barbárie, nessa coisa toda, a gente até se questiona quando lê alguma coisa sobre eles, de tipo, sobre o nosso conceito do que é primitivo.
E aí traz sabe, nesses termos filosóficos, assim, de autorreflexão. E tipo, o que né, a gente tá tão moderno hoje, mas aí você olha em volta, de repente você vê tanta coisa, você fala, nossa, isso é tão primitivo, né? E isso em várias situações, não só religiosas, mas nessas, como no caso a gente está estudando aqui de símbolo relacionado, então também. Então por isso eu coloquei diante do conceito de civilizar. Então pensar esse termo, né, do que a gente chama de cultura primitiva, do que imagina que no símbolo também isso pode evoluir, nosso conceito de primitivo, né? E dentro das colocações nas frases pode ser também que um primitivo seja usado não com a intenção de dizer que é primitivo, né? Quando se associa, por exemplo, uma referência onde você quer dizer que alguma coisa que está agora é mais primitivo num padrão de comportamento, por exemplo, do que alguma coisa que você leu que se relaciona a povos de muito tempo atrás, né? Que eram mais harmônicos, pacíficos, cooperativos, etc. E aí eu coloco, é muito mais enriquecedor individualmente e para a evolução da própria cultura e a busca desse entendimento da representação, suas referências e indicações, mas não somente isso, olhar para o presente e a adaptação, a experiência, juntamente com sincera reflexão, as dúvidas acerca da própria vida, de si, da relação com elementos fenomênicos visíveis e invisíveis. E aqui eu faço um adendo em termos práticos. Por exemplo, você vai em lugares, tem lugares que você vai fazer certos tipos de atividade, eles não fazem. Né? Como, por exemplo, eu já vi muito disso, aquelas amarrações, etc. Eles falam, se você está procurando aqui, não é o seu lugar, aqui a gente vai te ajudar a se integrar com você, e quando tem o Cristo, né, a se integrar com o Jesus, eles falam assim, a achar o melhor do seu desenvolvimento. Então, se essa é a sua função, tipo assim, o que eles falam é, a gente não prende, a gente solta você, para você viver a vida, a gente não te manipula, a gente não vai te ensinar a manipular o outro, de uma forma, manipulação de uma forma negativa, porque manipulação é palavra neutra, apesar do vulgo uso sempre associado, boa parte das vezes associado a negativo, mas no sentido de querer manipular coercivamente uma situação. Então, em alguns pontos não faz, em outros fazem. E tem aí de novo, isso eu tô falando por experiência ali, conversando com aquelas pessoas falando, tem uma diferença perceptiva de novo aí, né? Dentro do próprio, esse é o mesmo culto, mas tem. E não necessariamente ela é má. Tem uns que, né? Eu não vou entrar nesses termos agora, que aqui não é o ponto, mas vamos falar dessa parte que não é a má intenção, que às vezes é só uma questão do entendimento, por exemplo, da questão de servir, que para mim ficou claro isso. O entendimento da questão de servir era uma coisa que eu questionava, eu tinha esses questionamentos, eu tinha algumas dúvidas com relação a coisas, não só ali, tá? Em vários lugares onde eu passei naquele período, não só dessa religião, com relação a práticas que ou pareciam duvidosas, ou elas não pareciam duvidosas, mas simplesmente elas não faziam sentido pra mim. Então, tipo, como que eu vou me inserir num negócio e saber, sabe? O meu questionamento era, e se isso fizer mal pra alguém, se eu tiver, sabe, me tirando do meu próprio caminho evolutivo? Essas coisas me ocorriam. Então eu queria, né, entender melhor essas questões e conversar bastante com aquelas pessoas. Então eu entendi essa questão aí no olhar, até que chegou um ponto que saiu um pouco de mim, eu quis só entender aquilo ali mesmo. E foi a lógica dessa questão, assim, um dos exemplos, né, do servir. Então a gente tem de uma forma geral e não ali somente, do servir a Deus, do servir a vontade da vida, do servir, né, desse servir a evolução do mundo, do servir a nossa própria evolução, a nosso próprio melhoramento de humanidade, nossa própria proteção, nosso próprio direito, nossa própria dignidade, né, que é o divino também, que é na gente. Então, esse servir. E aí, só que tem um discernimento, numa questão também até, isso, olha como implica, né, várias coisas. Na questão do arbítrio, por exemplo. Porque aí você tem o servir. Só que aí você entender, você tem que servir a Deus. E aí servir, e aí a pessoa fala, ela entende lá, ele está servindo. Então se alguém foi pedir alguma coisa que não seja muito boa, ele não tem nada com isso, ele está servindo. Entende? Não tem uma culpa, ele entende assim. Pode ter um outro que já pensa, que foi uma coisa que eu pensei lá, que foi o que me levantou da orelha. Falei, mas e a minha escolha? Entende? Porque servir. Só que eu tenho meu arbítrio. Isso me ocorreu várias vezes. E foi muito, assim,
extraordinário que me tenha ocorrido. Amei, porque assim, me livrou, assim, particularmente compartilhando um período ali de muitas situações, talvez eu viesse depois a serem problemas. O meu entendimento era, mas e o meu direito de arbítrio? Entende? Tipo assim, eu não quero colaborar com esse processo. Se fosse ali, eu fosse em qualquer outro lugar. Pode ser um rito cristão que tá querendo coagir o outro também, que depois eu fui achar mais um pouco na frente acontecendo. Mas não, eu não, sabe? É o meu arbítrio, porque eu entendia que de alguma forma eu vou soltar aquilo, entende? Eu não tô aqui, e tentem prestar atenção, tô falando aqui na primeira pessoa, compartilhando um momento ali que fez parte do processo de eu ter esse estalo, de pensar essa questão da evolução do símbolo também. Mas tentem pensar, assim, o raciocínio, tá? Numa questão de, julgamento, eu concordo, não concordo. Não é esse o ponto que eu quero que você concorde ou não comigo, mas de pensar o raciocínio, a lógica dele, sabe? E a coerência e o sentido que ele vai tendo dentro do processo. Então, eu pensei isso. E aí eu vi também outras pessoas que, em algum momento, isso um pouco mais pra frente, ocorreu assim, tá, tem a questão do arbítrio, e esse arbítrio é dado por quê? Né? Então tem uma causa e efeito, tem uma lei de ação e reação, tem um monte de situações que não é falado assim lá, mas eu já estava instalando para essas questões. Então, o dizer não para uma coisa que de repente eu acho que é duvidosa, é benéfico para mim, e eu não estou sendo contra servir. E a mesma lógica vale para os demais, entende? Então, tipo, sei lá, já tive em outro culto que era cristão e tais orações de tal forma, eu entendi que elas eram para ser refletidas e não rezadas pela minha pessoa, o meu entendimento. Eu não deveria invocá-las como se eu estivesse dando um decreto sobre alguém. Então, a minha relação com aquela parte dos trechos era profundamente reflexiva, mesmo estando no meio do grupo. O grupo falava e eu não falava, e às vezes eu até modificava, trazendo tipo alguma solicitação mais benéfica naquilo que eu achasse que não era benéfico, nem que fosse assim, no meu tom ali, só para eu ouvir. Mas isso faz parte, o que eu estou atentando aqui é essa questão de como é que esse símbolo, quando você vai conhecendo e entendendo, você tem um estágio primário de percepção daquele símbolo, depois tem um estágio maior, depois tem um outro estágio, vai ampliando o seu olhar, você vai entender não só o símbolo em si, o símbolo na relação com o ambiente que ele veio, o símbolo na relação com o presente, o símbolo na relação do presente é com um monte de consciências diferentes que tem diferentes recursos para interpretação, com mais limitações ou menos limitações. Então esse símbolo, ele pode ir evoluindo, entende? Ele vai ganhando informação a partir, óbvio, da percepção do observador que está evoluindo para observá-lo, certo? Então, né, então, olha quanta coisa nessa questão da observância, de quanto tudo, né, isso implica no que esse aprendizado desse símbolo, com as suas referências, com as suas histórias, pode trazer quando se permite ampliar essa questão. Né? E aí trago de novo o olhar, eu dei um exemplo aqui, não que a pessoa lá que fala, faço, que ela é mal, né, naquele sentido, mas ali, tipo, ela entendia que o servir é isso, então tem uma religião e tem que servir, e ali no caso, né, era um culto de Umbanda. Na mesma questão, você pode encontrar de repente num grupo também de religiosos cristãos, por exemplo, um lá que entende que servir, aí ele tem que fazer a torta e a direito que está daquele jeito, que é uma interpretação primária, e tem outro que já expandiu a mente e fala, não, isso não é bem assim que é para ser feito, porque ele não é porque ele só discorda, porque ele tem outro ponto de vista, é porque ele entendeu mais um pouco, ele entendeu aquilo que já tinha sido entendido antes, e ele expandiu a percepção dele, ele entendeu mais um pouco. Então o uso vai sendo de uma forma, digamos assim, mais atualizada, mais elaborada, e o principal que é um mais coerente, né? Vai ficando, tipo assim, você vai saindo das cegas, isso que seria todas as ideias de ir para a luz, né, em boa parte, isso em termos inicialmente racionais, racionalizados emocionais, ir para a luz, de sair desse escuro do que você não entende, do que é confuso, do que é conflituoso. E aí você começa a entender aquilo um pouco mais ampliado, e também começa a entender o que é aplicável, o que não é, o que é atualizado, o que não é. O que eu diria aqui que não é atualizado, de repente, é quando a pessoa faz o rito por fazer,
Mas sequer entende, às vezes é uma coisa assim, que ela só fazia sentido entendendo aquele povo ancestral. Então, por exemplo, numa prática, talvez ela vai fazer sentido se eu estiver ali emanando uma coisa benevolente para a minha ancestralidade, ou para a ancestralidade do grupo, ou para a ancestralidade da Terra, entende? Mas pegar aquela coisa que estava num outro contexto e trazer aquilo tal qual, igualzinho, para o meio de hoje, pode estar totalmente assim, nessas consciências que vão se permitindo entender esse símbolo cada vez melhor, deixa de fazer sentido, obviamente, né? Porque ela não se atualiza. Então, tipo assim, essa grande força, pode chamar de Deus e divindade, etc., ela está evoluindo. E então olha de novo a questão da coerência, né? A questão da coerência com as coisas. Não é onisciente, onipotente, onipresente, está em todos, tá? Até aqui também tem, porque tem muita gente que fala, é panteão, mas você vai estudar tanto esses quanto lá dos hindus, eles têm, principalmente lá nos hindus, né? Tem sempre assim, dentro das histórias você vê que tem os símbolos que representam qualidades do divino, e daí você tem um símbolo maior que é o todo. Sempre tem um. Eles dão um nome lá, né? Cada um tem um nome. Aqui, se não me engano, é o Oxalá. E que, diga de passagem, eu vi, ele tem na Bíblia também, né? Que é a representação, tipo, do Deus presente em toda a vibração do cosmos vivente, alguma coisa nesse sentido. Então, eles têm essa ideia, né? Tem um tudo, talvez em algum lugar um ponto mais puro da onde emergem os códigos básicos e primários, né, para criação ou cocriação, digamos assim. Então aí a gente tem essas outras categorias que seriam formas assim, conforme fui me aprofundando, entender com profundidade cada, igual a gente tem para cada área do conhecimento, né? Que tudo que a gente conhece hoje, a gente tem psicologia, matemática, física, química, biologia, não sei o que lá, não sei o que lá. E em algum momento era tudo uma coisa só. Vai estudar lá no passado, né? Porque que eu tenho um cara que ele era artista, ele era astrônomo e filósofo e matemático e era médico e era também lá dotado das artes do direito, que era um bom comunicador, né? Porque não tinha essas categorias. Tinha pessoas que queriam pensar, que queriam entender melhor o mundo e elas questionava, perguntava, aprendia, via o mundo, quebrava a autolimitação para poder aprender mais. E é assim que a gente foi evoluindo, a partir desses que fizeram isso. Tiveram, né, queimados ou não queimados, foram, né, essas pessoas que fizeram alguma coisa. E a partir desses, então, que em algum momento vai ganhando todos, cada segmento é uma complexidade muito grande, a gente vai categorizando para que possa se aprofundar em cada um, né? Mas a gente não deve esquecer que eles são tudo uma coisa só. Você olha em volta para o mundo, né? Você não vê eles separados, eles estão o tempo todo. A gente faz uso de todos esses recursos num dia só, matemáticos, gramaticais, né? E várias outras coisas que a gente vai elaborando aí que são mais específicas. Então eles estão tudo dentro de um conjunto. Com relação à vida, também. Então ela está toda dentro do conjunto. Então tem essa questão dos orixás, esses símbolos estão todos dentro desse conjunto de vida, que no início ele tem essa relação com essa questão da natureza, que é a relação primeira daqueles povos ali na observação da relação com a vida, né? Então vamos lá. Onde eu parei aqui? E é muito mais enriquecedor individualmente para a evolução da própria cultura, busca desse entendimento da representação, suas referências e indicações, mas não somente isso, olhar para o presente e a adaptação à experiência juntamente com sincera reflexão, as dúvidas acerca da própria vida, de si, da relação com elementos fenomênicos, visíveis e invisíveis. Essa sincera reflexão com relação a dúvidas, um dos exemplos eu acho que seria aquele que eu dei. Tem vários que são muito abstratos, quando entra em questões religiosas é muito particular, mas seria, por exemplo, a ideia de entender que algumas coisas você evolui sua percepção e que algumas coisas que você precisa quebrar, cortar porque ela não serve mais, isso não significa que você está negando, ou como no caso que eu falei da ancestralidade, né? Negando a ancestralidade, desmerecendo o seu esforço, né? Ou coisas nesse sentido, não, pelo contrário.
Então você vê que isso tem também uma questão assim de outros fatores, né? E que às vezes eles são fisiológicos. E a gente já trouxe lá o livro sobre as questões de psicologia, eu trouxe lá no outro canal para entender esses processos, que seriam essas culpas inconscientes, né? E que vem também da cultura, vem também do desenvolvimento humano dessas culpas, né? Vem também às vezes enfiado na religião por causa do próprio processo de como desenvolveu todos os povos ao longo que vão se relacionando. Então, e não tem, pelo contrário, né? Qual que seria, ao meu ver, um entendimento mais adequado? Que justamente fazer uma ruptura com aquilo que não serve e continuar evoluindo seria reconhecimento e trazer uma dignificação maior de gratidão, de reconhecimento por aqueles que vieram antes, que dentro do seu processo que eles podiam fazer, eles fizeram, bom ou não muito bom, no seu esforço de evoluir. Entende? Mas que abriram de alguma maneira algum entendimento, né? Uma melhora num processo de alguma coisa, uma nova ferramenta que foi trazida, seja ela linguística, seja ela muito prática, né? Para relacionar ali no que vai virar hoje, o que é tecnologia, e que antes essa tecnologia veio do primeiro sujeito que pensou lá, e de repente criar uma faquinha para cortar um negócio ao invés de ficar arrancando o dente, né? Então, tipo, vem dali, né? Então, você abrir assim essa mente. Então, vê a diferença? E é a mesma ideia, né? Então, tem um cara lá que de repente faz uma queda, porque dentro de todo o processo ele tem entendimento dali, ele tem que seguir dali, né? Mas passa por esse processo que é pessoal, na relação com o símbolo, eu tô falando aqui também, tá? Porque você tem o símbolo, ele tem essa representação geral, que é da onde ele vem. Só que toda vez ele vai se relacionando, a pessoa que se relaciona com ele, ela evolui. Então, quando ela olha para ele evolui, entende? Ou ele pode evoluir. Não tem como prender. Não tem como prender essa evolução. E tem muitos grupos observando e evoluindo. Então, ele pode pensar isso. Então, enquanto uma pessoa, de repente, se sinta culpada, e às vezes não tem nem a ver com o símbolo, nem com a história, nem tem a ver com outras coisas. Também os sociais, os culturais, outros enfrentamentos. Pode ser, por exemplo, uma situação de rejeição por causa de uma coisa que não tem nada a ver com a cultura religiosa, mas indiretamente tem como, por exemplo, alguma questão racial, alguma questão sexual, da sexualidade, no sentido de gênero, coisas nesse sentido, e que está infectando o pensar, entende? Para poder ter as percepções, só um minuto, filho, para poder ter essas percepções mais ampliadas daquela mesma coisa. Então, no caso, o cara, pensa, não posso mudar porque de repente, não, vai tá, se sentiria, ou às vezes ele nem sente, tá? É um outro ser que o agride verbalmente falando ou psicologicamente falando, como se estivesse negando, né, o esforço ancestral. Enquanto que o outro já entendeu, ele supera isso, tá tudo bem, não tem nada de negação do esforço ancestral, pelo contrário, aquele sujeito, ele evoluiu assim, desse jeito, antes estava mais evoluído, e agora eu tô aqui, eu tenho que ir mais pra frente, eu não posso ficar ali, entende? Preso naquele mesmo pensamento quadrado, né? Então, assim, um saiu do ponto, aí o outro criou 2 pontos, criou uma reta, o outro mais pra frente criou mais um, o outro mais pra frente criou um quadrado. Aí daí chega aqui, agora eu sei que eu posso pegar e mexer essa bolinha, eu posso fazer um círculo, eu posso fazer um quadrado, eu posso fazer, entende? É uma linha. Eu posso mexer essa linha, eu posso fazer com símbolos complexos, eu posso fazer um fractal, né? Eu posso fazer vários poliedros complexos com essa mesma linha. Enquanto que lá atrás era o primeiro entendimento, ele sabia fazer um ponto, tá? O outro sabia fazer 2 pontos, o outro grudou 2 pontos, fez uma linha, e o outro, entendeu? Então, né, esse símbolo, vê como ele pode ir se elaborando cada vez mais nesse processo de entendimento. E também na sua adaptação com a experiência atualizada no momento presente, né? Então, nesse ponto, a questão do trabalho abstrato é muito importante, principalmente quando você vai se relacionar, isso tanto na criação do trabalho artístico, porque às vezes você sente coisas com relação àquilo que você comunica, né, e muitas vezes sente, quanto em outras questões, eu acho que até na própria questão da espiritualidade em si, né, do desenvolvimento espiritual em si. É importante observar essas questões dessa atualização,
né? Por exemplo, você pega um texto, um referencial desses antigos, onde fala-se muito da floresta. Por que tem a floresta? Porque era um ambiente de observação. Então a floresta, de repente, agora ela vai tomar uma outra conotação. Né? Ela vai ser vai ser um representante de alguma outra coisa que é atualizada agora. Então, entende como a mente vai começar a elaborar todas essas conexões com mais velocidade, porque o símbolo ele tem muito mais recursos e a capacidade da mente que vai desenvolvendo isso também vai ficando muito mais ampliada, porque esse mesmo símbolo é como se o mesmo símbolo ele fosse uma multiferramenta, entende? Só que para ele ser essa multiferramenta poderosa, essas coisas que eu estou trazendo para o nosso processo de reflexão, elas são assim importantes, né? E ferramenta poderosa em vários sentidos, tanto no nosso desenvolvimento pessoal, quanto também na comunicação com o outro, né? E até onde a gente não desperdice o nosso ponto, assim, a nossa energia, em querer convencer o outro de coisas, que aí eu volto lá na questão do monge para dar o exemplo, né? Que o cara fala, mas quando tá lá no fim da história do monge, fala, mas eu sou ateu há tantos anos, fala, não tem problema, você acha que Deus tá ligando para isso? Deus tá nem aí, pode ser ateu, não tem problema nenhum você ser ateu. O monge fala pra ele. Entende o entendimento da coisa? Ele não tá querendo convencer o cara, e ao mesmo tempo não é nenhuma questão de tipo, ele crer que Deus, sabe, tipo assim, Deus, ele quer convencer que o Deus não se importa, que tudo bem. Mas é que ele vê a vida com uma amplitude tão grande que é muito pequeno ele pensar que Deus vai ficar, sabe, uma entidade cósmica nesse sentido, vai ficar sangrando porque um cara é ateu, entende? Que ele coloca um monte de gente no mundo, de culturas diferentes, sabe, é tanta coisa. E aí, de repente, ele vai simplesmente ficar, sabe, prejudicando o indivíduo. Então, assim, que tem uma relação dele mesmo com o fato dele ser ateu. É meio que essa a ideia que ele traz. Ou dele não ser ateu, né? E aí no diálogo aparecem muitas outras coisas, como, por exemplo, a questão da bondade, né? E de repente uma pessoa que não é ateu e tem todo um processo muito mais elaborado, e uma pessoa que é muito religiosa, né? E não tem, e também situações onde a própria religião ela leva para um caminho que é o contrário do que devia estar fazendo, né? Que tendencia todo um padrão de comportamento amedrontado, ruim, psiquicamente conflituoso. Então, assim, a gente vê que não tem uma caixinha que dá pra você pegar e falar, é assim, pra absolutamente nada, quando a gente se relaciona com essa questão dos símbolos. Todas essas questões, ela evoluem, também implica de o ser indivíduo ter esse processo evoluído dentro de si, da sua emoção, do seu pensamento, da sua experiência, né? Reconhecer as experiências, né? É uma outra coisa que entra aqui e que aí eu trazendo um exemplo de termos práticos. Eu trazendo aqui um exemplo de termos práticos, que são as questões da investigação genuína, que eu falo, quando às vezes você está se relacionando com um conteúdo, mas aí você vai para aquele conteúdo, você vem para a vida. Você vai para aquele conteúdo, você vem para a vida. Você vai para aquele conteúdo, você vem para a vida, que eu falo no sentido de observa, né? Tá atento. E você vê que ele não encaixa, não faz sentido. E aí você começa a expandir mais, e às vezes você se depara com coisas que tipo, você está negando, sabe aquela ideia do falso testemunho. Mas aí o que não é? Então eu vou negar a minha experiência para validar um texto que foi a experiência de outro indivíduo, entende? Olha só que delicado que é essas situações todas. Mas é nessas situações que você tem uma arrebentação, de onde você tem uma percepção de verdade ou de inverdade. Verdade que eu falo é essa verdade mesmo, do interior, da relação do ser com que ele está vivendo, tá? Não com uma ideia de, é a verdade suprema. De perceber com clareza, com coerência as suas experiências, de tentar ir entendendo os acontecimentos das coisas e liberar aquelas coisas que não servem, etc. Isso inclui até na acepção do símbolo, quando eu digo liberar aquela coisa que não serve, no sentido de certas associações, de repente, que elas limitam a expansão do pensar. Tá? São associações que, ao invés de elas agregarem mais valor para que ele ganhe complexidade, e você tem uma observação daquele símbolo mais ampliada e, obviamente, eu diria benéfica, que é meio que o sentido de busca, principalmente nesse caso específico que é religioso,
ou deveria ser, ou seja, lá, é esse movimento. Então, ter esse discernimento também do que é, de repente, o conjunto de associação, condicionamento, que pega aquele símbolo, que está associado com aquele símbolo e que está atrapalhando que você veja mais daquilo. Não mais repetido, obviamente, né? Mais ampliado, mais coisas, entendimento maior, entendimento melhor, entendimento mais desapegado, sabe? Entendimento que o seu estado de compreensão ele flui mais rápido e melhor. Então, deixa eu por aqui. Tá. É muito mais enriquecedor individualmente para a evolução da própria cultura, busca desse entendimento da representação, suas referências e indicações, mas não somente isso, olhar para o presente, adaptação, a experiência juntamente sincera, reflexão, as dúvidas acerca da própria vida, de si, da relação com os elementos fenomênicos visíveis e invisíveis. Observando o desenvolver das próprias percepções, sem tentar somente coagi-las e negá-las, ou aceitá-las cegamente, numa ritualística mecânica e presa em experiências do passado. Os povos do passado estavam evoluindo de um passado anterior, e nós, no presente, devemos evoluir de um passado relativamente próximo, abre parênteses, considerando o tempo da evolução da humanidade, fecha parênteses, para novas percepções e entendimentos adequados a novas descobertas e experiências de vida. E aí eu coloquei que não se trata de deflorar, deformar ou manipular maldosamente a história passada, mas sim de evoluir com as novidades que estão acontecendo a todo momento no presente e no agora. Né? Então, é que eu coloquei aquele ali, eu ia desenvolver ali embaixo, mas fui soltando livre, então aquilo ali está dentro do que eu estava falando, basicamente, dessa questão que eu dei o exemplo, por exemplo, do que teria uma ideia culposa, que é um indivíduo X dessa mesma cultura aqui, tá? Que a gente está trabalhando a simbologia. Tem um entendimento dessas referências, da sua representação, mas ele tem um entendimento assim, ele já estudou Jung, tudinho, né? Ele então entende o que é animos, animismo, ele entende como é que foi o desenvolvimento da cultura africana, ele vai lá e estuda história, esses povos, e aí tinha esse tribo daqui, com essa tribo dali, que brigou com essa tribo daqui, daí foi invadido ali, aí esse povo que veio de lá interferiu nesse povo daqui, e aí aconteceu isso. Ele passa a ter, esse que entende dessa forma, e de repente um outro que tem também alguns entendimentos, mas não entende todo esse contexto, então ele entende a parte espiritual, que essa não dá muito para descrever, que são experiências, né? Mas essa parte de uma prática, de estar ali, de ter uma experiência, mas também como tudo isso veio, e ao mesmo tempo como interfere. Então, se ele expande ainda mais, e ele entende uma questão, de repente, como é que isso está interferindo no campo mental dele, ele também, de repente, vai identificar negatividades, toxicidades que vêm do passado. Certo? De interpretações, no sentido, eu falo toxicidades, porque para uma atualização, para um contexto atual, elas seriam tóxicas. Elas impeliriam continuamente um processo de discórdia, de culpa, de sentimentos não muito benéficos, né? Com relação, de repente, à própria raça, a raça negra, por exemplo, entende? Então, assim, é bem delicado. Eu trouxe um texto lá no outro canal, que eu vou ver se eu deixo aqui embaixo, que ele vai falar sobre a identidade racial, que é interessante também para poder ter um pouco desse pensar, né? Dessa questão da identidade racial, ele vai falar da identidade do negro, vai citar um desenho, né? Então, que vem dessa cultura, então, para não negar a cultura, mas ao mesmo tempo tem outros ali, então vocês vão ver que tem sempre esse olhar. Ao mesmo tempo que em alguns contextos, se vocês forem lendo tudo aquilo que eu estou trazendo ali, você vai ter uma necessidade, eu diria até, de você fazer, ou impelir, digamos, você tá, ali no caso eu estava trabalhando com grupos de crianças negras, fazer um movimento para que essas crianças abracem tudo isso que vem da cultura negra, que vem da descendência dela, para ela se aceitar. Não, e eu acho que se aceitar tem uma palavra meio ruim depois que o tempo foi aparecendo para mim, né? Que é como se ela tivesse que se aceitar, tipo, entende? Isso me traz uma sensação muito estranha. Mas, tipo assim, para ela se reconhecer, eu diria, tipo, como o bem que ela é, naturalmente, e não é porque ela é negra. Então, aí que você entra no processo expandido. Então, às vezes você tem, num grupo, tem a necessidade de falar dessa questão, de citar, essa questão do fato de ser negro, mas e aí,
essa própria pessoa ou criança, pode ser que no seu processo de evoluir, dependendo das outras, quanto que ela vai se relacionando com os outros conteúdos, ela também vai entender isso mais ampliado e pode achar em algum momento que até ela dizer que ela tem que se aceitar é ridículo. E não porque ela está falando então que ela não tem que se aceitar, não é isso. Mas é que é no sentido que ela entende que ela tem valor porque ela tem valor e fim. Porque ela é vida e não porque ela é negra e ela tem que aceitar que ela tem valor. Entende? Então, suponhamos que ela vê lá, eu vi outros textos ali que fala, por exemplo, de povos brancos que eram rechaçados, povos negros, sei lá na onde. Aí você tem o outro que é povos que são os mesmos, sabe? Só que eles são clãs diferentes. Então, assim, o que tem em comum nessas coisas? É uma rejeição, né, ou algum tipo de agressão mútua por causa de uma questão identitária, né, e aonde se vê uma diferença, onde não se pode aceitar alguma coisa nesse processo, ou aonde se tem algum tipo de conveniência, e por isso não se aceita. Essas são as partes mais difíceis realmente de tratar, porque daí se a pessoa ela tem uma conveniência, por exemplo, dominação e poder, não é uma questão de convencimento, né, é uma questão que a pessoa ela quer ter poder sobre o outro e ela não está nem aí. Então, esse discernimento todo dessas coisas, para você ver que tipo de pessoa que é, com quem que está lidando, até para trazer para o contemporâneo é importante. Também tem isso, ou acho que não, né? Tem, de repente, vez ou outra, a nossa contemporaneidade você vê. E pessoas em várias falas, em vários discursos, e um discernimento que não, ele é muito sutil. Ele não é perceptível, assim, de imediato, às vezes, entende? Uma pessoa, você pode ver uma pessoa, às vezes, que ela quer... o fundo dela é dominação e controle, e ela é uma pessoa agressiva, mas também pode ter uma outra que o fundo dela é dominação e controle, é uma pessoa com a maior cara de benevolência do mundo, entende? E ao mesmo tempo, só observando essa questão fenomenal, pode ser uma pessoa que ela é muito coerente, buscar uma justiça interna tal, e é muito, sabe, assim, não entendível facilmente, porque não se encaixa numa caixinha, pode ser até algum momento muito derrompante, ou pode ser muito pacífica também. Então, assim, só isso, né, dessa questão, tem todas essas coisas que eu fui falando implícitas para aprender a ver, porque para fazer essa leitura, percebam que é uma coisa muito sutil. Então, e o trabalho com o símbolo é essa mesma coisa, assim, que ele pode, quando eu falo que ele se expande, que ele evolui, né, tem a ver com essa questão da comunicação. Imagina na nossa linguagem cotidiana, né, tem coisas que a gente comunica sem falar, a gente comunica fazendo uma expressão, fazendo um barulho, né? E a gente percebe, tem coisas que a pessoa nem quer comunicar e às vezes ela externa, né? Então a pessoa dá um sorriso e faz uma cara de nojo em algum ponto da boca, entendeu? São nuances que aparecem na conversa. Elas não estão sendo descritas e às vezes elas também não estão saindo assim expressas. Tipo, a pessoa está com raiva, ela expressa a raiva, ela fala com raiva. Às vezes ela pode estar contendo, falando de outra. A gente já se pega naturalmente, várias pessoas nesse sentido, né? E então, assim, você vê tudo isso que eu falei pensando questão de comunicar, tá? Comunicação, comunicar, passar informação e etc. Na questão do símbolo é a mesma coisa. Então ele tem esse processo, essa coisa, principalmente quando ele é assim, nesse caso é contextualizado, de trazer uma comunicação X, mas também tem o seu processo de evolução, dentro também aqui dessas questões. Esse já é mais abstrato, mais para frente a gente vai falar aqui de processo semiótico. Mas eu já trouxe esse porque ele já é bem contextualizado, né? Em processo de semiose, muitas vezes você vai, da semiótica, aqui tudo isso que eu falei tem a ver com o processo de semiose, mas lá na questão da semiótica você vai ver às vezes muito eles falando mais de símbolos neutros, eu diria assim, né, então desses símbolos muito específicos. Esse já é bem específico, ele vem de uma cultura X, de um povo X, e até esse eles evoluem muito, e junto com a humanidade, só que também tem essa questão muito importante que é do observador, que ele é óbvio, é o observador que está vendo, então, que está tendo entendimento, então ele é o primeiro, entende, que está nesse processo evolutivo. Então tem todos esses fatores. Então eu trago isso para fazer um adendo, e que acabou caindo assim bem pertinente por causa de acontecimentos, né, políticos aí do Brasil recentemente, mas não foi esse um motivo, já estava na minha pauta, assim, antes desses acontecimentos, tá? Então, e que continua sendo válido, com eles ou sem eles, eu acho, para nossa evolução como ser comunicador, como quem esteja interessado em se desenvolver melhor aí
na questão artística, como ou outras coisas relacionadas a onde isso pode caber, né? Quem gosta de história, quem gosta de estudar semiótica, né? Ou várias outras questões. Então eu deixo esse adendo, e eu sempre trago esses adendos, assim, que são, né, esses processos um pouco do pensar, para a gente sair um pouco da caixinha, e que eu acho que eles ajudam em termos práticos, né, quando a gente tem essas conversas aqui, como no caso que eu falei das crianças, né, quando eu estava lendo lá o artigo, e desse processo de evoluir esse pensamento, né, de entender. E isso eu vi no meu próprio desenvolvimento, né, tipo, com um filho pequeno. Um dos amiguinhos dele tinha a pele marrom, só que assim, nunca citou nada, a gente não tinha, assim, nunca observou. Eu fui criado por uma mulher que ficava lá em casa, cuidava da gente, tipo, quase até a adolescência. E ela era negra e, tipo, a gente cresceu com ela e não tinha essa ideia. O estranho é assim, não tinha essa ideia, sabe? Tipo assim, ela é negra. Não tinha, eu sou dessa cor, ela é daquela cor, mas, assim, não tinha, assim, essa conversa, entendeu? Não tinha essa coisa. Assim, não ali na minha relação. Então, e eu vi que quando eu me relacionei, passou a ter essa coisa, eu comecei a ver que isso é um olhar da pessoa que olha, entende? E que esse olhar, ao passo que a gente se relaciona, ele é meio infeccioso de alguma maneira, que é onde vem esses preconceitos, que também, outra coisa, como eu citei um negócio lá, por exemplo, do culposo, o cara que faz uma modificação, ele, eu acho que está negando os ancestrais, e o outro entende que aquela mesma modificação, pelo contrário, ela é para validar os esforços e reconhecer com gratidão e perdão ao mesmo tempo os esforços ancestrais, entende? A mesma ação. Então tem essas questões assim, do entendimento, que tipo de outros panos de fundo estão ali, né? Então eu estava falando dele com o amiguinho e não tinha, sabe, essa coisa. E aí depois eu comecei a ver que quando um outro comentava, aí passou a ter essa coisa. Então, tipo, não, porque fulano é... E ele falou assim, e era uma pessoa que ele gostava. E um dia ele falou, queria ser marrom. Quando era bem pequenininho. Mas por que você queria ser marrom? Sua cor é tão linda. O marrom é bonito, mas olha a sua. Você é branco com essas coisas meio rosas, assim, ele é branquinho, meio rosado. Também é bonito. E entende que não tinha, assim, tudo isso que tem, que é essa infecção, que essa ideia de gênero, de cor, de raça, não tinha. Era só uma questão muito pura, de tipo da cor, como quem diz assim, eu preferia estar usando uma camisa vermelha hoje, ao invés de estar usando essa verde. Cadê a minha camisa? Sabe? Foi uma coisa assim, super natural. E eu olhei isso, eu entendi meio que esse sentimento. Eu entendi, mas não foi só o fato de eu entender isso, mas de eu ver um contraponto, né? Em algum outro momento, quando outra pessoa ouviu isso, e já fez uma associação direta com uma questão de raça, cor e tal, e não era o que estava acontecendo, entende? E era uma interpretação da pessoa, e aí que eu vi o discernimento, porque pra mim também não tinha, e aí ficou claro, né, então, tipo, quando ele falou da cor marrom, aí o outro falou, não, mas é preto, uma outra pessoa numa outra situação, adulto, né, não é preto, aí já deu pra ver que quando ele falou é preto, no discurso dele, já tinha uma ideia nele, de que tem que aceitar que é preto e não pode ter vergonha de falar que é preto. Só que a lógica dele não era essa. Ele pegou e falou assim, não é preto. Eu tô vendo, é marrom. E por que é marrom? Porque ele de fato era marrom, não era preto. Preto era essa mulher que eu falei que trabalhou lá com a gente, que cuidou a vida inteira, era praticamente a família da gente. Ela era, né? Ficava ali mais tempo do que na casa dela. E ela era, tipo, sabe aquela cor escura que quando brilha fica azulado. Agora, tem gente que é marrom, literalmente. A gente trabalhando com artes vai olhar muito mais para cor, né? Cores, nome das cores, pra gente poder falar sobre, escolher, misturar essa com aquela. Então, tipo, fazia sentido o que ele falou. Ele falou, não, você não é preto, é marrom. Porque a cor da pele, em termos de cor, era marrom a cor. Não era aquela, né? Tem várias nuances. Tem aquele que é mais pardinho, tem um chocolatinho mais claro, chocolatinho mais escuro, tem o que é mais pretinho, tem aquele que é mais avermelhado, né? Então, são tonalidades diferentes. Então, simplesmente o que ele estava olhando era isso. Você é marrom. Por quê? Porque é marrom. E ele achava bonito ser marrom. E aí a gente vê como que infecta essa coisa, e aí de novo eu trago o olhar para essa questão de entender o que é um bloqueio, a expandir a percepção de um símbolo, né? E o que é uma expansão do símbolo. O que é um entendimento mais profundo. Então, não é só você entuchar um monte de conhecimento, mas é você se relacionar com conhecimento e aí com o tempo ir fazendo uma seleção e aí começando a identificar o que é uma limitação do seu pensar, né, e o que aquilo
como é que ele pode ser entendido mais amplamente? Óbvio, de forma benéfica, né, de forma construtiva, que é sempre o sentido do ser humano buscar alguma coisa melhor para sua experiência, para sua relação, para seus negócios, seja lá o que for. Então, é esse o sentido. Então, ver isso é muito interessante, gente, tá? E aí, por isso eu falei também da questão do contexto lá, que eu falei do outro artigo, que depois eu vou deixar o link aí embaixo, que ele fala da identidade negra para as crianças, né? Então, que eu entendi que tem contexto que é necessário que você tenha esse discurso para proteção psíquica. Por quê? Porque está tendo um ataque a esse desenvolvimento psíquico dessa identidade. E há outros contextos onde não faz sentido que se coloque desta forma, somente que se exponha que existe em algum outro ambiente pessoas que têm esse padrão, entende? Que seria esse caso, por exemplo, quando o cara chega e fala, não, é preto, né? Falando pro meu filho, era pequeno na época, criança, mas ele não era preto, de fato, cor em si era marrom. Então ele estava certo. E aí você vê que, tipo, a ideia é do adulto, entende? E ver essas coisas é muito... você vê como é sutil. E aí o adulto traz essa ideia, tá? Não todo adulto. Porque eu também sou adulta e muitas vezes eu fiquei combatendo, até hoje, combatendo essas coisas. Ah, você é infantil. Ah, então eu sou, mas aqui não entra. Não me infecte com isso. Ah, mas você é preconceituosa. Preconceituosa com o quê, cara? Porque eu não quero ser preconceituosa, sou preconceituosa porque eu não me encaixo na caixinha. Porque eu quero ver as caixinhas de cima, eu gosto de ver a planta toda. Entendeu? Então, tipo assim... é uma questão que você tem que se permitir. Essas coisas, acho que 2 palavras que entram aí. Quando é questão de discurso, você está se relacionando com outra pessoa, que são coisas, assim, muito capciosas, sabe? Muito, sabe, aquela coisa que... o pensamento ele vai indo para se abrir, mas você parece que alguns momentos, na relação com o outro, você tem que estar atento para aquela hora que vai fazer uma quebra, ele não trazer uma limitação. Isso é interno, primeiro, sabe, nessa expansão do pensar. Então, olhar essas coisinhas, né? Então, tipo, quando alguém vem com a ideia, você tentar entender. E não tô falando isso para ser uma crítica, sabe? Tipo, por exemplo, quando eu citei o cara, ele falou que tem que ser preto. Mas de entender isso, para deixar claro, principalmente se você está se relacionando com um ser que está se construindo, criança, ou até não um ser que está se construindo, mas um ser que já tem mais idade, mas ele está abrindo a mente, e ele está vendo, e ele está querendo aprender mais. E deixar isso que já foi visto, de repente eu percebi isso, ele não, e eu percebo que ele não percebeu, e eu percebo que ele está em nuances e eu abri alguma coisa para poder ajudar nesse processo, entende? Então, vê muito dessa coisa que vem de fora, que ela não ela é assim, você vê como é que é quando pensa e acha que pensou e não pensou, né? Essa ideia que já faz um julgamento imediato. Então, assim, imagina, se pegar toda criança que faz um comentário, vai fazer um comentário do olhinho do amigo e do não sei o que lá, e ela tá olhando só porque, ele é diferente, ele é risquinho e tal. Só que ao mesmo tempo, tem, de fato, outros indivíduos, pode ser até criança, que de repente cresce num contexto onde tem digamos, vou chamar de guerra de discurso, né? Então, pode ser que ela traga. Então, você vê que são diferentes, sabe? Então, assim, não tem como você pegar uma ideia pré-pronta. Todas as ideias pré-prontas que a gente tem, seja simbólica, né? Sejam textuais, elas são meio que assim uma ferramenta de base, um pré-ingrediente, um modelo percebido, mas ele não é verdade absoluta, ele é um modelo percebido dentro do contexto, dentro de uma situação específica, né? Então, ter esse olhar para lidar com a questão da imagem na arte é bem interessante, principalmente para elaborar melhor quando você chegar numa questão muito abstrata. Né, nas questões que exigem também, então, para você trabalhar essa questão mais abstração interna, para você ver a vida, e ver o que você está fazendo, ver as cores, ver o mundo, ver as ideias, e etc. Então é isso, trouxe esse adicionalzinho aí para a gente pensar, e se tiver alguém que tiver alguma coisa que seja útil para esse reflexivo, coloca nas inscrições para agregar valor para os outros que vierem passando por aqui, pensar sobre essas coisas, sabe? Tudo que entra, não só aqui, eu trouxe esse por causa da questão do símbolo, mas também tem as questões de identidade, né? Tem as questões de conhecimento, tem as questões que eu citei que é muito sutil, como eu falei ali, tenho que me aceitar a minha raça negra, e eu mesmo, eu me pensando, se eu fosse, eu ia achar estranho, eu ter que me aceitar como se eu fosse uma pessoa não aceitável, que eu preciso me aceitar, entende como isso é
é estranho, é pernicioso. Só que assim, óbvio que nem todo mundo vai pensar assim, mas eu pensei, então a partir do momento que eu pensei, talvez já não fizesse sentido pra mim dizer que eu tenho que me aceitar. Entende? Porque eu só tenho que, tipo, me perceber melhor, talvez, então, me sentir melhor. Não uma questão de aceitar. Então, você vê como... E isso foi, assim, específico. Então, o que significa que eu contextualizei essa palavra, aceitar, dentro de algum tipo de emoção ou sentimento que eu estava naquele momento, com relação a, obviamente, outros conteúdos que fizeram parte daquele dia, que interferiram naquele pensar. Entende? Mas você vê a diferença do estado de autoconsciência, por isso eu trago muitas coisas, eu dou exemplo do Osho, trago muitas coisas de meditação lá no canal, que o estado de autoconsciência, esse desenvolvimento, é bem mais trabalhado nos orientais, obviamente, mas ele é, assim, impreterível benéfico para uma série de outras questões e de outras referências religiosas também, para que se tenha essa percepção mais expandida, ter um entendimento, depois ter um entendimento melhor. Então fica aí, qualquer comentário, fica à vontade para agregar valor e acrescentem, por gentileza, indicativos para que outras pessoas possam, né, ter, assim, um processo mais expandido com relação à questão aqui compartilhada. Até o próximo vídeo. Hoje, dia da gravação, de um primeiro movimento nesse sentido reflexivo com relação ao conteúdo trazido, dia 30 de janeiro de 2023, para ser compartilhado aí adiante, depois dos processos de edição.